but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Então vamos lá, graça e paz, mais uma vez. Você que nos assiste em algum lugar. Aliás, quero mandar saudações para os irmãos de Portugal e da Itália, que sempre me mandam feedback. Veja só, que gostoso, né? A gente tem muitos amigos, muitos irmãos lá, e eles sempre me dão um feedback. A gente não faz ideia do quanto longe vai a nossa mensagem, né? E sejam bem-vindos, obviamente, vocês que estão aqui. Glória a Deus por isso. Quero nessa noite, então, discorrer acerca daquilo que eu creio ser a voz de Deus para nós. Fala para o teu irmão, fique atento. Fala assim, não despreze a voz do Senhor. Deus me levou a trabalhar em cima de um tema que eu julgo muito importante nesses últimos dias. Nesses últimos dias em que a gente crê de fato, por conta de todas as evidências que Jesus está voltando. E Deus me fez lembrar de uma mensagem que foi ministrada em 2021, exatamente no mês de maio. Mais precisamente no dia 28 de maio de 2021. Portanto, presta atenção, irmão. A espinha dorsal desta mensagem vem de 2021, exatamente 4 anos atrás. Tá boa a minha matemática, Camila? 4 anos atrás. Portanto, essa mensagem já foi ouvida por grande parte da gente. Mas eu percebo quando Deus repete algumas coisas, e é claro que Ele vai se encarregar de trazer uma nova vida para um novo tempo através dessa palavra, mas sabe o que eu vejo com isso? Um cuidado de Deus conosco. Talvez Deus tenha que endossar ou nos fazer entender melhor uma palavra que talvez não tenha sido compreendida na sua totalidade ontem, mas que Ele espera que seja entendida por nós hoje, amém? E mais do que entendida, que ela possa ser absorvida e colocada em prática. Faz sentido? Então, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia ou o seu aplicativo no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 1. Filipenses 3, verso 1. Filho, ponha na NVI, se você quiser, fique à vontade. Diz assim, Paulo falando aos filipenses: não me aborreço. Outras traduções diz, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. E isto é segurança para vós. Agora vai lá para frente, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Aqui eu gostaria que você botasse na tradução Almeida Corrigida e Fiel, ACF. 2 Pedro 1, 12, está escrito assim: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre, repita comigo, sempre, acerca destas coisas, ainda que vocês bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Repita comigo, presente verdade. Presente verdade aqui para nós hoje vai ser o mote, o ponto principal e crucial para que a gente entenda o que Deus está fazendo hoje e aquilo que Ele quer falar conosco hoje. Amém?
que Paulo está falando aqui? Ele está aplicando de maneira lógica e com profunda autoconsciência, ensinando-nos e instruindo-nos a considerar tudo o que o Senhor está dizendo com alegria, dizendo assim: olha, de novo, alegrai-vos, porque eu não me aborreço de falar as mesmas coisas. Se alegrem, porque eu não me canso de estar ensinando de novo, falando das mesmas coisas para vocês, ainda que vocês bem saibais delas. Não tem problema, eu não me aborreço. Alegrai-vos, porque eu vou continuar falando para vocês. E isso não é cansaço. O que ele diz? É segurança. Portanto, nós estamos num lugar de segurança, amém? Por quê? Porque é importante a gente entender o que Deus está falando agora, em maio de 2025. O que o Senhor está falando para mim, para você hoje? O que Ele está falando para a igreja nacional? O que o Senhor está falando para a igreja no mundo? O que Ele está falando no Oriente Médio? Quais são as coisas que estão acontecendo lá, que afetam a minha vida aqui? Porque as coisas que Ele falou no deserto para Moisés eram diferentes das coisas que Ele nos diz hoje. As coisas que Ele falou para Noé são diferentes. Para Enoque é diferente. Faz sentido isso? O que Deus está falando agora. Porque o maná já não me alimenta mais. Deus tem um outro alimento para nós hoje, em maio de 2025. Faz sentido? Amém. Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler na versão NVI. Versos 6 a 8. Está escrito assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Olha só. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor em sua glória. Uma pausa. Olha o que Paulo está dizendo aqui ao povo de Corinto. Olha, os poderosos não entenderam o que Deus estava fazendo naquela época. Através da vida de Paulo, através do ministério de Paulo, do Espírito que fluía da vida de Paulo, eles não entenderam. Deus estava falando, mas eles não entenderam. Paulo estava falando para a igreja de Corinto, mas eles não entenderam. Abra agora em 1 Coríntios 3, dos versos 1 ao 5. Vamos ler também na versão NVI. Vamos continuar vendo o que Paulo está nos ensinando. 1 Coríntios 3, dos versos 1 a 5, está escrito assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Verso 4. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo pão vivo que desce dos céus, o pão da proposição. Obrigado porque nós cremos que o teu Espírito em nós é pão de comer, é pão vivo, mas também é água de beber, é água de lavar por meio da purificação da água do Espírito. Então, Senhor, lava-nos por dentro, alimenta-nos com o pão vivo, para que não mais tenhamos fome, para que não mais tenhamos sede, porque de nós agora existe
fontes de água viva a jorrar para a vida eterna. Portanto, Senhor, faça-nos entender que nós somos o pão para as nações, que nós temos água viva para as nações, que nós não tenhamos mais sede nem fome, porque hoje nós somos aqueles que impartimos vida, somos nós que temos a vida do Cristo, somos nós os operadores da esperança, Cristo em nós a esperança da glória. Então, Senhor, faça-nos viver o que somos, faça-nos expressar uma nova natureza, a nossa identidade nova em Cristo. Senhor, provoca-nos nesta noite, para que nós possamos viver de maneira cabal, intencional, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós trazemos a nossa mente agora cativa à Tua obediência. Nós nos desfazemos de todas as preocupações, de todas as muitas distrações que nos envolvem, para agora nos sentar numa relva espiritual aos Teus pés, dizendo: Pai, ensina-nos, fala-nos. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Sabe, se nós soubéssemos aquilo que Deus já fez, diga para o seu irmão: está tudo feito. Fala para o teu irmão: não tem medo não, não vai te morder não. Não vai morder o irmão, hein? It's done, Fabião. Está tudo feito, está tudo pronto. Ele já fez tudo, irmão. Está tudo pronto. O que Paulo está falando aqui? Ele está nos aconselhando a corrigir a rota da igreja que, especialmente em Corinto, que estava flertando com divisões, com contendas, por conta de uma imaturidade, por conta de uma ruptura com este entendimento da identidade que agora eles tinham. Porque agora eles estavam vivendo numa nova jurisdição, não mais debaixo da égide do velho pacto, mas no novo pacto. E depois da crucificação, tudo se fez novo, porque tudo já havia sido feito nele. Então agora eles estavam numa nova jurisdição, onde tudo está feito. E quando eu percebo que tudo está feito, a única coisa que eu preciso, eu e você, é nos apropriar daquilo que já foi feito. Da minha identidade, da minha nova natureza, é manifestar uma nova natureza, o Cristo em nós. Mas se eu não entendo, eu vou viver sempre debaixo do tacão de Oséias 4:6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento dele, nada mais pode nos interessar. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É a única coisa que pode e deve nos importar. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Faz sentido para vocês? Paulo está aqui estabelecendo uma diferença clara entre quem come um alimento sólido e quem ainda se alimenta de leite. Temos aqui uma princesa linda no colo da mamãe, da Brenda. Ela ainda toma leite. Mas, por exemplo, a filha do Tiago, que é outra princesa, a Duda já não toma mais leite. Ela deve tomar Nescau, outras coisas, né? Mas, por quê? É um outro tempo. E Paulo está distinguindo estes dois níveis de idade espiritual. São faixas etárias distintas. Quem está entendendo? E ele está dizendo assim: olha, o alimento sólido é destinado aos adultos, aos maduros. A mesa é para os adultos. Mas o leite é para os neófitos, é para os novos na fé, é para as crianças. E Paulo já havia feito menção antes, e nós lemos, acerca da sabedoria de Deus, dizendo: olha, a sabedoria de Deus é para os maduros. Porque só eles podem discernir e entender o que já foi feito, absorver destas propriedades espirituais para viverem a sua identidade, porque tudo já foi feito. Portanto, a sabedoria é para os maduros, é para os da mesa. E aí ele deixa claro que se alimentar
tanto de alimento sólido ou de alimento líquido, não é condição salvífica, mas é uma condição de fortalecimento e crescimento para que nós possamos atingir a nossa estatura em Cristo e viver na plenitude aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quem está aqui? Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam sentar à mesa e desfrutar de um novo alimento, porque este alimento aqui, ele serve no início, mas depois de um tempo, ele vai causar problemas. Porque se eu que tenho 56 anos, vou fazer, tá? Semana que vem, você pode me dar presente. Se eu ficar tomando leite 1 ano, eu vou morrer. Leite é gostoso, mas ele não vai me alimentar, ele não serve mais para o propósito de um homem adulto. Mas o leite tem um propósito enquanto nós somos crianças. Quem está entendendo? Paulo está mostrando que nós precisamos crescer, amadurecer e se alimentar de maneira progressiva à medida em que nós avançamos na nossa condição de homens espirituais. Ele está dizendo assim, olha, a condição crucial para vocês terem acesso às coisas mais altas, elas vêm através de alimento, revelações progressivas. Repita comigo, revelações progressivas. Brenda, a sua princesa consegue fazer, ela consegue te dizer quanto vale o pi? Tem gente que nem sabe o que é o pi. Alguém sabe o que é o pi? Deu tela azul aí? Só você, filha. Quem conhece me dizer o cateto da hipotenusa? Hã? O que é isso, APE? De botar no feijão? Isso são para as pessoas mais preparadas. Eu não consigo desenvolver ou discorrer acerca de um artigo, de um filósofo, sei lá, de Shakespeare, quando eu tenho 6 meses e eu bebo ainda alimento líquido. Mas, à medida em que eu vou crescendo e me amadurecendo, então Deus vai me revelando progressivamente coisas a fim de que eu crescendo responda a estas questões. Faz sentido? Revelações progressivas. E Paulo hoje é um dos nossos protagonistas. E ele vai continuar nos ensinando, como ele disse para nós, pacientemente. Não vos canso, não me canso. Não tem problema falar de novo, ele está dizendo. Vou repetir as mesmas coisas, na esperança que possamos avançar como um corpo. E naquela época, Paulo não tinha outro jeito, ele tinha que escrever carta. À luz de velas, ou à luz da fogueira, ou à luz do dia. Ele não tinha e-mail, ele não tinha WhatsApp. Nossa, e-mail hoje acho que nem funciona mais, né? Nem uso mais falar em e-mail, já está. Fax então? Fax, alguém sabe o que é fax? Bom, deixa para lá. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu estou escrevendo para vocês, ensinando vocês, para que vocês possam amadurecer. Porque o texto mostra que Paulo estava consternado, entristecido de ver a igreja de Corinto como ela estava. E hoje a gente vai falar um pouco, olhando para a igreja de Corinto e a condição dela, nós vamos falar um pouco sobre a cultura de uma casa apostólica. Quem está aqui comigo? Repita comigo, cultura de uma casa apostólica. E eu intitulei o nome dessa mensagem de hoje como Anatomia Apostólica. Vamos ver se tem um pop-up aí. Deixa eu ver. Aquele lá não sou eu, tá? Caso você não saiba, essa aqui é uma casa apostólica, uma igreja apostólica, que possui pilares e valores vitais nos quais nós cremos. Portanto, nós, líderes, e todos somos líderes, reis e sacerdotes, segundo o que está escrito em Isaías 61, nós precisamos entender essa função vital e corporativa, coletiva. Ok? Lembre-se, nós estamos entendendo e nos submetendo
as revelações progressivas que Deus vem nos dando, e à medida em que respondemos, à medida em que crescemos e amadurecemos, Deus nos entrega mais. Deus nos entrega mais. É um next level. É de glória em glória, de glória em glória. Eu aprendo mais, respondo mais. Eu ando um passo mais alto e Ele responde mais. Eu respondo mais e Ele me dá mais respostas. Faz sentido? Revelações progressivas. A revelação que Eva teve não serve para mim. A revelação que Enoque, Abel, Caim teve não serve para nós. Revelações progressivas. Faz sentido? Portanto, para nós hoje, em 2025, nós precisamos entender que nós somos, querendo ou não, entendendo plenamente ou não, nós somos homens apostólicos. E vamos entender melhor o que é isso. Mas saiba, você é um homem apostólico. Você é um líder apostólico. E você precisa se descobrir, dentro das 5 graças ministeriais, qual é o seu ofício, o teu chamamento. Ah, eu não tenho chamamento nenhum. Então, meu irmão, você é evangelista. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos para falar de Jesus. Em qualquer lugar, em todo tempo, quando? Sempre. Por quê? Porque quem foi transportado do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso Filho, já perdeu, já enlouqueceu. E quando a gente perde tudo, a gente ganha tudo. Mas aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la. Então, mas eu não tenho ministério, deixa eu ficar quietinho aqui com a minha camiseta invisível. Não, meu irmão, você é um evangelista. Então, caso você não saiba se você é um profeta, se você é um pastor, se você é um mestre, se você é um apóstolo, já saiba que de saidinha você já é um evangelista, amém? Que privilégio. E nós precisamos entender que Deus está fazendo de nós homens apostólicos para que sejamos pastores apostólicos, profetas apostólicos, crentes apostólicos. Nós vamos entender o que é isso. E ele está repetindo as mesmas coisas que já falou em 2021. Curioso isso. O que Paulo está dizendo assim? Olha, vocês precisam entender e amadurecer o que eu estou falando agora para vocês, para que vocês não se percam dentro de uma visão limitada, porque vocês não cresceram e não avançaram dentro daquilo que eu já vos coloquei. Mas não tem problema, eu não vou me cansar, eu não me aborreço, por amor a vocês, eu vou continuar, ensinar e falar. Eu penso que Deus amorosamente hoje, de novo, mais uma vez, está nos ensinando acerca de quem somos em 2025, do que Ele fará a partir de agora para frente. Faz sentido? Então saiba, nós temos uma identidade e uma anatomia apostólica. Paulo está dizendo isso para que nós não nos encontremos como a igreja de Corinto, que estava num momento perdido. E ele diz assim: olha, vocês estão sendo almáticos, carnais, desprezando o conhecimento, sem desfrutar de uma mesa com um alimento sólido. Em outras palavras, o mesmo Espírito que estava sobre Paulo está aqui sobre nós hoje. É o mesmo Espírito. Agora Ele está nos falando para quê? Por amor a nós. Para quê? Para nos esmagar? Não, para nos alinhar a mentalidade, para ajustar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz assim: renovem a sua mente. Renova a mente. Presta atenção no que eu estou fazendo em 2025. Presta atenção em como vocês devem se movimentar como igreja. Ser igreja não é entrar e sair de um prédio. Não é obedecer os ritos e os protocolos. A visão da igreja. Cuidado com esse papo de visão da igreja, irmão. Misericórdia. A visão da igreja só existe uma. É a visão bíblica para a igreja. Uma única igreja. A igreja do Cristo. Seja ela presbiteriana, seja ela congregação, seja ela universal. Se é de Cristo e somos todos de Cristo, só existe uma visão e um modelo: Cristo. Posso ouvir um amém?
Então o Espírito está dizendo assim: olha, vocês precisam de um mindset, de uma mudança de mentalidade para se movimentar bem em 2025. Vocês precisam entender que não há como vocês sobreviverem sem entender, sem aprender, sem estudar, sem renovar, sem secreto, sem amadurecer. Não há. E o sinônimo de sucesso não são assentos cheios no auditório no domingo. Não são. Pelo contrário, eu creio que nos últimos dias as verdadeiras casas sacerdotais terão mais ou menos essa cara assim. Assentos pouquíssimo disputados. Sabe por quê? Porque as pessoas estão distraídas fazendo religião. Eu entendo, hoje é dia das mães, etc. Só que a gente está sempre entendendo. O fato é que nós fomos chamados para viver uma vida que até os anjos gostariam de viver. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos indo, em todos nós, a começar por mim, a passos largos para o inferno. Mas Ele nos amou primeiro. E nos deu não uma chance de viver uma vida qualquer. Não se trata da vida anástrofe, a bios. É a vida zoe, é a vida de Deus. A vida para Deus. E aí nós conseguimos a proeza de não vir num culto mais importante da semana. Isso aqui não é um puxão de orelha. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. Mas as igrejas de entretenimento, elas estão cheias. Sabe, se nós não entendermos que nós precisamos renovar a nossa mente e entender o que Ele está falando agora, nós não vamos fluir no exercício do nosso chamamento, da nossa mordomia, criando um lugar seguro e estável para os nossos filhos. Nós não fluiremos nesse lugar seguro e estável, passando do alimento líquido, deixando de ser crianças para sermos adultos, não adultos para nos reunir num lugar nos domingos, mas adultos que entendem quem são e tocam a cidade, tocam uma nação. O crente de visão paroquiana, de uma velha jurisdição, ele está preocupado assim: ei, quantos assentos tinham no domingo? Quantas faltas tinham? Pastor, quanto foi a arrecadação? Como é que foi o louvor? Não, o cristão, o líder que tem uma anatomia apostólica, ele está dizendo assim: uau, o que aconteceu naquele dia em que Deus falou comigo? Como está a cidade? Como eu me movimentei a partir de uma mensagem que eu recebi no domingo? Aquilo mexeu comigo. Na segunda-feira eu me movimentei diferente. As pessoas me ouviram. Aquela mensagem caiu em meu espírito. Eu mudei em algo. O que aconteceu comigo e a partir de mim na cidade? Essa é uma anatomia apostólica. Um coração apostólico. Um coração apostólico, ele olha sempre uma autoridade na qualidade de pai. Coração apostólico, ele se move como filho. A linguagem apostólica é uma linguagem de filiação. Quando um filho é exortado pelo pai, ele nunca pensa, uma premissa básica, em refutar, em contra-atacar. Ele sempre se coloca numa posição de acatar. E à medida em que ele cresce, ou ele amadurece para responder, ou ele amadurece para rebelar. E esse é o ponto. Nós estamos crescendo dentro da igreja sem amadurecer. Deus está nos fazendo entender que nós temos uma anatomia apostólica. E para isso a gente precisa entender que a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos parar de pensar: a semana vai passar e daqui a pouco eu tenho o próximo domingo. Não.
O culto nunca acaba. O culto nunca acaba. O culto de domingo é só uma fagulha do que já aconteceu lá no meu quarto, lá na minha casa. Porque se não aconteceu nada em casa, não acontece nada aqui, muito mais no culto solene. E a gente está falando isso, e Deus está falando isso. Deus está dizendo assim: eu estou trazendo um mindset para a igreja. Vocês precisam desenvolver uma mentalidade apostólica, entendendo que esta é a verdade presente para este tempo. Não é mais sobre um grupo, não é mais sobre uma congregação, sobre uma placa. É sobre a cidade, é sobre a nação. É sobre você, todo dia, em todo lugar. Não é um grupo que se reúne de uma igreja A, B ou C. Não, é a igreja se movimentando pelas ruas, através de cada um de nós. E que por acaso, porque Deus foi bom conosco e nos deu um lugar para reunião, também se reúnem às terças, quintas e domingos. Mas a premissa é: eu estou vos dando alimento para transformar-vos, encher-vos, a fim de que vocês saiam ao mundo. Sal da terra e luz do mundo. Isso é vital para esse tempo presente. Por isso, Pedro está dizendo assim: sempre vos lembrarei de dizer as mesmas coisas, ainda que vocês já saibam, para que sejam fortalecidos na verdade presente. Então, amados, família Gravidade Zero, que nós entendamos de maneira definitiva que as verdades bíblicas são eternas e imutáveis. Passarão os céus e a terra, e ela não passará, mas existem verdades que Deus revela em épocas diferentes, para povos distintos, revelações progressivas. Eu vou repetir. Nós precisamos entender definitivamente em 2025 que as verdades bíblicas eternas e imutáveis, pois não passarão, existem, mas Deus revela verdades progressivas em épocas diferentes. Quem está aqui? E é isso que a gente vai falar muito hoje. Presta atenção. Toda verdade bíblica, toda verdade é bíblica, mas nem toda verdade bíblica é verdade presente. Isso aqui dá um X, né? Não é mais Twitter, agora é X, não é? X, é isso? Então dá um X aí, ó. Toda verdade é bíblica, mas nem toda verdade bíblica é verdade presente. Amados, cuidado, tá? Para você não entender errado, achar complicado. Toda verdade é bíblica, mas nem toda verdade bíblica é verdade presente. Volto a dizer, as verdades que foram ditas para Noé não são as verdades presentes para mim. Noé não vai dizer assim para nós na vigília: olha, agora eu quero que vocês façam uma arca, uma grande arca. Não, a arca no novo pacto sou eu. A arca somos nós. É um outro desenho, é um outro tempo. Então eu quero aqui, para deixar bem claro, talvez até desenhar, a Bíblia tem suas verdades que são atemporais e aplicáveis em qualquer época, como os princípios de amor, justiça, a natureza de Deus. No entanto, com o desatar do Cronos, com o desatar da história da humanidade, com o andamento do tempo, Deus traz ênfases diferentes para tempos mais urgentes e relevantes, para momentos específicos da história. Está dando para entender? São mensagens de advertência. É um novo tempo, é uma nova ênfase. O que Deus está fazendo agora, nesse tempo? A gente precisa entender qual é o desenho para o corpo de Cristo hoje. E a gente tem que entender que pós anos 60, toda a revolução cultural, revolução sexual, pós Segunda Guerra Mundial, depois a liberdade, Woodstock, aquela loucura, e depois vem outros tempos, outras estações.
Deus foi trazendo reformas e ênfases diferentes. Tínhamos os tempos das comunidades, a adoração era diferente. Se a gente tocar aqui uma adoração dos anos 80, a gente vai ficar maluco, porque é estranho. Era outra ênfase, era outra forma de adorar. Deus estava fazendo outras coisas. Eram coisas corretas? Eram coisas corretas e serão sempre. Quem está entendendo? Está fazendo sentido? O que Deus está dizendo hoje? Como edificar o corpo, como edificar a igreja? Nós não podemos negligenciar o desenho original. O que Deus está falando tanto nesses últimos dias? Sobre apostolado, trazendo o entendimento de que uma igreja só se faz através do desenho original. 5 ministérios. 5 ministérios. Ou seja, para que nós sejamos uma igreja madura e efetiva, nós precisamos juntos, pastor, profeta, mestre, evangelista, todos juntos, funcionando de maneira madura, funcionando bem, de maneira bem ajustada, glorificar o cabeça. Quando nós trabalhamos no exercício do nosso chamamento, então nós passamos a ser corpo que glorifica o cabeça. Não tem outro desenho. Então a igreja não pode ser pastoral, ela não pode ser evangelística, ela não pode ser profética. Quando entendemos que o corpo é apostólico, aí sim nós somos também uma igreja apostólica, uma igreja evangelística, uma igreja de ensino, uma igreja pastoral. Faz sentido? Estou tentando ser bastante claro. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E a igreja não pode ser, eu falei isso na reunião de quarta-feira, a igreja não pode ser apenas lugar de acolhimento, lugar de sinais, não pode ser mero hospital. Puxa, como assim mero hospital, mero acolhimento? É porque de fato a ênfase hoje não é mero acolhimento, não é só ser hospital. Antes de tudo, nós precisamos entender que a igreja é uma embaixada governamental, é um lugar de governo. E a partir da igreja, homens sairão para tomar a sociedade, influenciar a sociedade. Engenheiros, médicos, padeiro, o skatista, o cara do rock and roll. Nós, cheios do Espírito, vamos governar a partir de um governo não convencional. Cristo em nós, exercitando os 5 ministérios. Quem está aqui? Sabe, infelizmente hoje, a gente percebe que a igreja continua pensando de maneira equivocada e rasa. E a igreja parece um eterno jardim de infância. As pessoas são seletivas, elas só ouvem o que querem. E elas desprezam a ênfase da estação, as verdades presentes para 2025. Então eu acordo na segunda-feira e diz assim: hoje eu estou meio down. Hoje eu vou ouvir, vou citar nomes, não tem problema. Hoje eu vou ouvir David Leonardo. Aí na terça-feira eu já estou mais animado, não sei o quê. Hoje eu vou ouvir, me ajuda aí, hoje eu estou mais profético. Silas Malafaia. Uma boa pedida. Aí chega na quarta-feira, hoje é quarta-feira, hoje eu preciso de uma libertação. Eu estou com umas ideias estranhas aí. Hoje então eu vou ouvir, eu vou ver um podcast dos anos 90 com a Neuza Tioca. Irmão, o cardápio está posto. Hoje você tem de tudo. Por um lado isso é muito bom, mas para os imaturos isso é muito ruim, porque eles desprezam o que Deus está falando agora. Eu imagino hoje, quem pôde ter o prazer de fazer um almoço de Dia das Mães, estava lá com a sua mãe, com a sua mamãe, comendo, sei lá, uma macarronada. Eu comi macarronada, estava boa. O que mais que a gente comeu, amor? Já esqueci. Olha.
Guacamole com macarrão. Tu acredita? O que é guacamole, né? Guacamole é uma comida mexicana que faz com abacate, mas volta pra cá. Você imagina a tua esposa fala assim: vamos almoçar na casa da vovó. Fizemos um almoço maravilhoso. Aí a sua filha diz assim: ah não, eu vou almoçar na casa do vizinho. Deus está falando conosco aqui. E a gente está querendo ouvir coisas lá de fora. Veja, se você é maduro não tem problema, desde que você entenda que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando conosco. Quem está aqui? E aí a gente fica, sabe? Paulo está denunciando essas coisas. Paulo está dizendo assim: olha, essas pessoas estão com síndrome de Peter Pan. Elas não crescem nunca. Elas não querem crescer. Quem lembra quem era Peter Pan? Peter Pan era um personagem da Disney, é ainda, que ele não queria crescer. E aí a gente fica nessa vida. A gente nunca amadurece. E Paulo está dizendo assim: olha, gente, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão brigando por causa de Paulo, de Cefas, de Apolo. O que está acontecendo? Quem está aqui? E dentro desse conceito que a psicologia adrianística descreve, adrianística é a minha psicologia, tá? Descreve como adultos que mantêm comportamentos e mentalidades infantis, com dificuldade de assumir responsabilidades e lidar com exigências naturais de uma vida coletiva, adulta, corporativa. Paulo estava denunciando essa imaturidade que estava fazendo com que a igreja de Corinto dividisse. Pessoas que não querem se comprometer com nada. Ah, eu não quero conflito, eu não quero, então eu vou ficar aqui fora dessa zona de atrito. Normalmente essas pessoas que se abstêm das relações ou que se abstêm de algum tipo de comprometimento maior são as pessoas que causam mais confusão. Normalmente as pessoas que lavam as mãos e fogem de um comprometimento maior de ser corpo são as pessoas que mais trazem confusão. Por quê? Porque eles estão fora do desenho original. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. Nós nascemos para servir. Uma anatomia apostólica é para servir. Amar é servir. E muitas vezes a gente se abstém desse lugar de servidão, desse lugar de apresentar as mãos, desse lugar de mostrar o peito, de mostrar a cara e de dizer: olha, eu estou aqui, conta comigo. Porque a gente não quer, na verdade, a gente não quer canseira. Porque a gente não entendeu que nós somos corpo. E quando nós somos corpo, eu não tenho mais direito sobre mim. Porque você que é pai e sabe que se teu filho tiver uma gripe, vai doer em você. Qualquer problema que um filho nosso tem, meu irmão, você vai sentir na carne. Você vira um leão pelo teu filho, porque você é um só com ele. E a Camila falou isso em outras palavras, com muita sabedoria, quando falou da oferta. É um só, essa é a matemática de Deus. Ou nós somos um só, ou nós não somos cristãos. A Bíblia diz em João 17:21, que se nós não formos um, o mundo não crerá que Jesus foi enviado. O mundo não crerá se eu e você formos um. Portanto, eu não tenho mais direito sobre a minha vida de não te amar, de não te suportar, de não te acolher, de não ter paciência. Quem está aqui? E aí a gente relativiza verdades. Lembra daquela mensagem chamada Amores Incompatíveis? Acho que vocês não vão lembrar. Sabe? A gente começa, para evitar ou tentar evitar problemas, a gente começa a relativizar coisas, relativizar verdades. A gente começa a relativizar e buscar caminhos para justificar coisas que
nós queremos fazer, mas que está fora do desenho, fora da vontade de Deus. Então, porque eu tenho uma mente paroquiana e não entendo que eu sou um homem apostólico, ao invés de eu corrigir alguém, sabe o que eu faço? Eu passo pano. Porque o pastor tem uma característica, o mestre tem outra, o evangelista então tem outra. Se a gente falar para o evangelista corrigir alguém, ele vai lá e dá um abraço, um beijo no cara. Mas o evangelista apostólico, ele vai lá, dá um beijo, um abraço e diz assim: irmão, vamos tomar um café, precisava falar algumas coisas para você em amor. Mas ele fala, ele cuida. É diferente quando a gente entende que nós somos um. E quando eu não exerço o meu chamamento, o meu papel como corpo, eu vou macular o todo. Deixe-me dar um exemplo. Imagine um corredor de maratona ou de 100 metros rasos. Vamos fazer uma experiência. Imagine ele com um membro amarrado. Escolhe aí, vamos ser mais de boa. Imagine ele com o braço amarrado. Você acha que um maratonista, um corredor de 100 metros rasos, com um braço amarrado, ele vai conseguir ter a mesma performance? Não gosto muito dessa palavra. Que um cara que está livre, com o corpo livre? Hã? É óbvio que não. É óbvio que não. Quando o corpo está livre, bem ajustado, e todo ele se comporta de maneira bem ajustada, no exercício daquilo que ele nasceu para ser, no exercício do seu propósito, o evangelista, o pastor, o mestre, então nós como corpo perfeito, vamos amadurecendo até chegar à estatura de varão perfeito e glorificamos o cabeça. Isso é ser igreja, não tem outra forma, não tem outra forma. Quem está aqui? Mas a gente não pode relativizar. A gente não pode, em 2025, dizer que o novo normal é normal dentro da igreja. Não. Quem está aqui? E aquele dia Deus foi duro conosco. Ei, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Não relativize. Paulo está denunciando. Pedro está denunciando, insistindo em amor. Olha, eu vou falar em amor. Não vou me aborrecer, não me canso, não tem problema, mas eu vou continuar falando. A questão é, vocês vão envelhecer e morrer. Nós não queremos envelhecer e morrer. Nós queremos desfrutar de um legado eterno agora. O reino não é um reino vindouro, o reino é agora. Porque o rei já veio. No novo pacto ele já veio. O rei já veio, irmão. Quem está aqui? Não vos canso de falar as mesmas coisas. Não vos canso de falar as mesmas coisas. Porque vos amo. Em 2025 ele está dizendo isso de novo. Em 11 de maio de 2025. Através dessa verdade presente. Eu quero reforçar essa anatomia apostólica. O que é isso, AP? Natureza apostólica, anatomia apostólica. Vamos ler rapidamente em Efésios 2. Efésios 2, verso 11. Vamos ler na versão NVI. Efésios 2, 11. Vamos ler até o 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. Lembra, gentios? Pessoas que não tinham Cristo. Por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Deus está falando de nós, os não-judeus, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está falando de nós. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, aleluia. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças,
O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora lá em Efésios 4, 11 a 16, rapidamente, Efésios 4, de 11 a 16, está escrito assim, Paulo falando aos Efésios: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para toda a obra do ministério. Olha o que está escrito aqui: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são estes? Somos eu e você. Para que o corpo de Cristo, o corpo seja edificado, até que, o que está escrito aí? Não ouvi. Todos, pelo que eu saiba, todos é todos, certo? Todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aonde? Aonde? A maturidade. É isso que está escrito aqui? Maturidade, atingindo o quê? Uma medida, ou seja, existe uma medida. Existe uma medida, existe um alvo, existe um target, existe um lugar, uma medida da plenitude. Essa medida chama-se plenitude de Cristo. O propósito é, olha só qual é o propósito. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro. Ai, será que aqui tem ministério infantil? Ai, será que aqui tem harpa celestial? Não, aqui tem rap, irmão, você fica. Aqui tem rap, o que você tem que ver? Se tem rap, não, você tem que ver a essência. Tem palavra, tem verdade, você está sendo edificado. Aqui não tem muitas atividades, mas tem palavra e amor. Tu quer? Porque se tu está buscando lata, barulho, a gente não quer. E a gente não é melhor do que ninguém, pelo contrário, a gente é o pior. Mas a gente tem temor. Enfim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se mutuamente em amor. Em amor. O dia que o irmão pisar no teu calo, irmão, sorri, põe na conta do amor e segue. Ah não, o irmão não me deu a paz do Senhor. Ah não, porque essa igreja aqui fala de um jeito que não sei o quê. Ah, mas... Irmão, engole o choro e vai. Vamos. Quem está aqui? Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se si mesmo em amor, na medida, olha que lindo isso, irmão. Isso aqui tem que escrever na geladeira. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós temos uma função. Todos nós. Até a bebezinha tem uma função. Despertar em nós esse espírito de Abba Pai. Esse espírito de adoção. Sabe, Deus está falando conosco.
Tudo que foge desta arquitetura, deste modelo, deste arquétipo que Deus está falando nesse tempo presente, só produz distração e perda de tempo. É religião. Não, olha, nós temos a noite do ping-pong, a noite do origami, o origami celestial, nós temos a noite não sei o quê. Irmão, tudo tem que ter um propósito. Quem está aqui? Há 2 semanas atrás nós tivemos um culto de homens cujo tema era filhos de Issacar, discernindo tempos e estações. Tem tudo a ver com isso. Porque quando eu sou um filho de Issacar, que era uma tropa de elite do exército de Davi, aliás, quero aconselhar vocês a assistirem a série Casa de Davi. Quem já viu? Só você, Fábio? Você terminou a série? Quem mais viu? House of David, Casa de Davi. Que é Netflix? Amazon. Irmãos, assistam. Assistam, é a coisa mais linda. Linda. Nem sei por que eu falei nisso. Me ajude aí. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Hã? Isso, os filhos de Issacar. Fábio está ligeiro, hein? Os filhos de Issacar era uma tropa de elite do exército de Davi. Sabe? Nós precisamos discernir o que Deus está falando em 2025. Quem está aqui? Por isso, cada um de nós deve entender o seu papel nessa anatomia. Amém? Nós precisamos proteger-nos uns aos outros, proteger o desenho celestial que nos foi proposto pelo sábio arquiteto e edificador Jesus Cristo, Hebreus 11:10. Depois você pode ler. Mas é dessa maneira que nós precisamos amadurecer, entendendo qual é o desenho profético e se submetendo à sua verdade. Amém? De novo, 1 Pedro 4, 10, 11. Eu estou lendo praticamente as mesmas coisas ditas por apóstolos, seja Pedro, seja Paulo. 1 Pedro 4, 10, 11 está escrito assim: cada um de nós exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se é evangelista, seja com fé, com força, com garra, com gana. Teu chamado é de mestre, faça o seu melhor. Teu chamado é qual? Faça o seu melhor, mas sirva a todos. 1 Coríntios 12, de 7 a 14 está escrito assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro é dada a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber do único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Que coisa linda! Nas nossas diferenças, na pluralidade das nossas diferenças, nós nos completamos. Isso é lindo. Então, amados, é importante a gente entender qual é o nosso papel, entendendo qual é a nossa genética apostólica, o nosso DNA apostólico, porque nós precisamos proteger o desenho de Deus. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Porque se a gente não entende isso, sabe o que vai acontecer?
quando o mestre fala, em alguns momentos, não o Fábio, mas a gente pode achar estressante, enfadonho. O primeiro mestre que eu tive na minha vida, eu não aguentava ouvir ele falar. Era difícil, porque ele era repetitivo, por diversas questões. Mas no segundo ano de seminário, eu me apaixonei por ele. Pela grandeza dos tesouros que ele me mostrou em Cristo. Se a gente não entender quais são os nossos papéis na edificação deste corpo, a gente, ao invés de proteger o evangelista, guardar o evangelista, no dia em que alguma coisa fugir da alçada, do conhecimento dele, que o mestre tem o conhecimento, o pastor pode ter o conhecimento, mas ele não tem, então não, é isso mesmo. Não, nós temos que nos proteger. Quem está entendendo? Estão entendendo mesmo? Sabe, amados, a gente precisa entender isso. Isso é muito importante. A gente precisa entender que a nossa vida como homens de Deus é uma vida pública. Antigamente os homens iam às praças públicas. Hoje, através das redes sociais, nós já estamos em praça pública. As redes sociais são uma praça pública. E se nós não formos maduros, a gente vai, ao invés de dar um bom testemunho de Cristo, a gente vai macular o corpo de Cristo. E as praças públicas, para além das redes sociais, lembre-se de uma coisa, começa no nosso secreto, no nosso lar. E aí ela se desata diante da sociedade. Guarde uma coisa, um homem apostólico não olha para o seu mundo, mas ele olha para o mundo. Um homem apostólico não olha para o seu mundo, ele olha para o mundo. Paulo estava triste, para ser simplista, consternado, preocupado com a comunidade cristã. Ele escreveu 2 cartas, passou muito tempo lá, e no entanto ele via falta de entendimento. Eu já falei, divisões, rupturas, falta de conhecimento de premissas básicas. E depois o próprio Apolo, o maior erudito de todos os tempos, o maior pregador de todos os tempos, o grande Apolo, o próprio Apolo teve que ser alinhado. E Paulo estava fazendo essas denúncias, porque por imaturidade, os líderes de uma das maiores igrejas, mais proeminentes, estavam criando dissensões em si, apoiando ideologias diferentes, relativizando. E embora Paulo fosse apóstolo, que nunca conheceu o Jesus de Nazaré, ele conheceu o Jesus o Cristo. E Pedro o reconhece como apóstolo. E nesse momento, Paulo, o apóstolo, teve que ser o apóstolo pastoral. Olha só que interessante. Porque ele chega diante de Corinto com amor. E ele começa a corrigi-los em amor. Sabe, amados, é muito importante a gente entender que existem momentos que a gente vai chegar na igreja e a gente vai ser recebido pelo Cordeiro. Mas vai chegar um tempo em que você vai precisar não apenas conhecer o leão, mas manifestar o leão. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Você chega menino e o Cordeiro chega até você. Mas chega o tempo em que você precisa se encontrar com o leão. Faz sentido? Quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã, a obra não está pronta. Deus está nos provocando a romper com essa mentalidade. Quem está aqui? Quero ler aqui já aproximando para o final, Romanos 1, dos versos 1 a 5, está escrito assim, Paulo se auto-apresentando. Olha que bonitinho. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós fomos separados. Cada um de nós. Que privilégio. Que privilégio hoje você em 2025
com uma mentalidade reformada e entender que você foi chamado pelo próprio Deus, conforme a Camila disse, conforme o Djalma disse, o Deus que segura o universo em suas mãos, que mede a profundeza dos oceanos com o seu punho, que tem o firmamento, os céus na palma das suas mãos. E Ele me chamou, te chamou. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado por Evangelho de Deus, o qual foi prometido por antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem, era descendente de Davi, e aqui há uma chave, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Só até aqui. Aqui a gente vê Paulo na sua autoapresentação falando de algumas características, o entendimento dele, mediante uma cosmovisão que ele tem do chamamento, da perspectiva das Escrituras, entendendo quem ele é, como ele foi chamado, para que ele foi chamado. Ele entende que havia uma genealogia da qual ele e nós fazemos parte, e por isso eu e você estamos aqui hoje, porque Paulo, Apolo, Cefas, todos esses homens responderam às verdades presentes de uma época. Eles responderam. E aí a gente vê Paulo reconhecendo essa genuinidade do seu apostolado, que era mediante o que ele diz, o Espírito. Mediante o Espírito. O Espírito te chamou, irmão. O Espírito te chamou. O Espírito te chamou para ser um levita, um adorador, um tangedor que move nações. Hoje você pode estar aqui num canto escuro de uma igreja sem expressão para os homens, mas o que você faz mediante uma anatomia apostólica é relevante para o Senhor. No exercício do chamamento do seu casamento, no cuidado e no amor com a sua filha, com os seus irmãos, comigo, com o teu irmão. Isso não são palavras de lisonja. Essa é a verdade que Deus vê quando olha para ti e que eu vejo. Vemos Paulo recebendo graça para um fim, para chamar dentre todas as nações um povo que obedeça. Aqui existe uma chave. Deus está procurando um povo que obedeça. E aí ele cita Davi, um homem com um coração segundo o coração de Deus, que foi capaz de obedecer e fazer toda a vontade de Deus, não parte. Toda a vontade de Deus. Enquanto Saul brilhava na vitrine de exterioridades, um homem também chamado por Deus, Davi era treinado e preparado longe dos holofotes, lá no campo. Enquanto Saul brilhava, Davi era talhado numa anatomia apostólica, um tipo de Cristo que endossava tudo aquilo que Deus faria hoje no novo pacto, em mim e em você. O mesmo Espírito que operou em Paulo e opera em mim e em você. Atos 13:22 diz assim. Atos 13:22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé. Outra chave, ele era filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Veja aqui
a anatomia apostólica de Davi, que denotava uma natureza primeiramente de filho, e depois de homem segundo o coração de Deus, capaz de fazer toda a vontade do Senhor. Assim como a Camila citou quando fazia a oferta, falando da generosidade, isso nada mais é do que fruto de uma nova natureza. É uma nova natureza. Ninguém precisa dizer para eu ajudar o pobre, a viúva. Ninguém precisa dizer que eu tenho que fazer isso. Ninguém precisa dizer que eu não tenho que adulterar. A minha nova natureza me diz. Quem daqui? Assim é um coração apostólico. Aqueles que fazem toda a vontade de Deus. Ah, mas hoje está chovendo, é dia das mães. Eu não vou, irmão. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer toda a vontade do Senhor. Estou dando um exemplo bobo, tolo, mas que muitas vezes cabe. Porque quando não somos fiéis no pouco, não somos no muito também. Muitas vezes nós somos seletivos no amar e servir. Mas quem tem uma anatomia apostólica não pensa, não é seletivo. Olha, hoje eu sirvo, tá, P? Só que às 9 horas, área, tá bom? Se você serve ao Senhor com hora marcada, é melhor que não faça. Sabe qual é a maior pandemia? Qual é o maior lockdown desta geração? Orfandade. Quando a gente entende que um líder é estabelecido a partir de um coração de filho, e eu não estou aqui falando de paternalismo, eu não estou falando aqui de babação de ovo, tá? Ô papai, não sei o quê. Eu tenho o Fábio e a Vanessa como filhos meus. A Vanessa nunca me chamou de pai. E não precisa. Eu nem gosto, eu nem quero. Tem gente que me chama de pai, que eu também não quero. O que eu quero que vocês entendam é que uma natureza apostólica, uma anatomia apostólica, ela se move como um filho. Não precisa ser filho, ela se move como um filho. Por isso eu dei o exemplo da Brenda. É como um filho. Muitas vezes eu chamo o Fábio de filho, e às vezes eu falo, chamei ele de filho, eu não queria. Mas eu vejo no meu coração um filho. A gente nem se conhece tanto. Mas ele se move como um filho, ele age como um filho, ele honra como um filho. Por isso eu os chamo de filho. O Fábio toda hora eu chamo ele de filho. E a Vanessa também. Porque eles agem como filhos. Faz sentido? Um coração apostólico tem um coração de filho. Quem daqui? Sabe, o paternalismo controla, não corrige. Passa pano, dá tapete vermelho. E se você se arrebentar, ele vai lá e te cancela. O mesmo líder que te levantou te cancela. Mas um pai nunca cancela um filho. Nunca. Mas nós precisamos entender que nós estamos debaixo de um desenho apostólico, cujo nosso papel é perpetuar um legado. E aqui é a chave dessa mensagem hoje. Perpetuação de um legado, uma mentalidade apostólica, um mindset que me faz entender que eu me movo como um filho quando tenho uma mentalidade renovada, quando eu deixo de ser menino, quando eu entendo que agora sou um filho maduro, eu honro meu pai. Ele não precisa ser meu pai, mas eu me movo como um pai, como um filho. Quem está aqui? Eu não gosto dessa semântica, mas todo homem maduro sabe que ele precisa ser inteiro e não parcial. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma movimentação e um coração de filhos. Dá para entender isso? Estou caminhando para o final. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:6, e aqui eu sigo para o final. Faz um favor para nós, redobre sua atenção agora, amém? 1 Coríntios 3:6 diz assim: eu plantei, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Podemos repetir isso? Diga assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Amém. Sabe, eu queria dar uma ênfase para esse gigante da fé, Apolo. Esse homem verdadeiramente foi um gigante da fé. Um judeu
extremamente culto, extremamente sábio, criado em Alexandria, centro acadêmico de conhecimento cultural, filosofal da terra. Quem já ouviu falar aqui na Biblioteca de Alexandria? Infelizmente, 100 anos antes desta época, 48 anos antes de Cristo mais ou menos, acidentalmente, essa biblioteca foi incendiada, provavelmente por Júlio César. Essa biblioteca continha todos os saberes e todo o conhecimento maior de toda a história da humanidade. E muita coisa importante se perdeu ali. Mas todo homem sábio que amava e desejava a sabedoria e o conhecimento se encaminhava para aquele lugar para buscar o conhecimento. E assim foi com Apolo. Apolo era um homem erudito. Era um homem extremamente versado nas Escrituras, extremamente eloquente. Não houve nenhum ministro, nenhum pregador com a eloquência e erudição de Apolo. Que coisa tremenda. Ele foi o homem mais relevante daquele tempo. Quem ouvia Apolo falar, ficava de boca aberta. No entanto, olha só que coisa interessante. Atos 18, 25. E nós não precisamos abrir, ou você pode abrir, filho. Mostra que dentre suas muitas virtudes, homem que pregava com eloquência e com coragem, e ensinava com exatidão sobre Jesus. Veja só, ele não conhecia o batismo de João. Aliás, ele só conhecia o batismo de João. Onde eu quero chegar com isso? O maior pregador da terra naquele momento, um dos maiores pregadores que a humanidade já viu, homem culto e instruído. Inclusive existem algumas linhas, eu não sei se o Fábio já ouviu sobre isso. Falo, às vezes cito o Fábio porque o Fábio é um mestre. Dizem que possivelmente pode ter sido ele a ter escrito o livro de Hebreus, mas a grande maioria das pessoas dizem que Hebreus foi escrito por Paulo. Eu creio que em algum momento eles se pareciam tanto que nós nunca saberemos, só quando chegar lá. Mas Apolo era um homem tão especial aos olhos de Deus, tão especial, tão sábio, que até o livro de Hebreus, supostamente, é dito que ele possa ter escrito. Só que, olha que coisa interessante, aquele gigante, embora um gigante, não conhecia o batismo do fogo. O batismo que ele conhecia era o batismo de João, o batismo das águas. Ou seja, aquele pregador maior da face da terra andava em verdades bíblicas, mas não conhecia uma verdade presente. E então, diz a história, e a palavra é maravilhosa, que dois pequeninos chamados Priscila e Áquila, sem hype, sem expressão, sem o conhecimento acadêmico, sem a erudição, sem todo o status que Apolo tinha, chamou Apolo de canto. Eu estou só contextualizando. Apolo, você precisa entender que o batismo de João é o batismo do arrependimento. No entanto, nós temos que te dizer que hoje existe um batismo que é feito com fogo. E o que Apolo fez? Quem são vocês, seus pequeninos, seus Zé Ninguém? Não, Apolo foi humilde o suficiente para ser exortado e redarguido por Priscila e Áquila. E ele reconhece, porque ele mesmo vê que os homens, impondo as mãos sobre eles, começaram a batizar com o Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, mais para frente, acho que em Atos 19, que Paulo chegou em Éfeso e viu um grande estardalhaço. As pessoas conheciam Jesus, eles tinham um grande conhecimento, mas eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Paulo disse assim: tem alguma coisa estranha aqui, tem algum gap, tem algum hiato, tem alguma coisa estranha aqui. E aí ele diz assim: escuta, vocês já foram batizados? Vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram assim: o quê? Quem é esse tal de Espírito Santo? O maior pregador da terra estava pregando verdades bíblicas
mas não verdades presentes. Ele entendia o batismo do arrependimento de João, mas ele não sabia que após a cruz havia agora um novo batismo, o batismo de fogo, o batismo do Espírito. Então aquele homem parou para aprender com aqueles pequeninos. Poxa, P, mas qual é o problema de ele pregar verdades bíblicas, mas não verdades presentes? Qual é o problema? Todos, esse é o problema da igreja hoje. Esse é o ponto vital dessa mensagem. Havia um engano instalado, e Paulo percebeu que havia esse gap. Atos 19, 1, 7. Eu não ia ler para não ficar tão extenso, mas ele diz assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo diz assim: então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E aí ele vem e discorre acerca do assunto. Paulo percebeu que o coração de Apolo, apesar de equivocado, era um coração de filho. Nós não vemos muitos relatos sobre Apolo, mas tudo que nós ouvimos de Apolo é um coração ensinável, um homem sábio, um homem que se submeteu a Priscila e Áquila, que não eram ninguém, um homem que foi redarguido e exortado, porque andava em verdades bíblicas, mas não em verdades presentes. E esse é o maior erro da igreja nacional e da igreja no mundo hoje. Nós conhecemos muitas coisas, mas desconhecemos que nós temos uma anatomia apostólica. Nós desconhecemos que nós somos apostólicos. Quem está aqui? Cada um no exercício do seu chamado, cada um fazendo o seu chamamento, cada um de nós, sem exceção, trabalhando juntos, edificaremos um corpo até chegar à estatura de Cristo, para glorificar o cabeça. Isso é ser um homem apostólico. Apolo foi extremamente humilde para se permitir ser corrigido, conduzido por um casal missionário. Sabe? Naquele momento em que ele é redarguido por Priscila e Áquila, ele poderia ter se ensoberbecido e seguido um caminho próprio. Pelo contrário, ele escolheu dar sequência no trabalho de Paulo. Presta atenção agora, irmão. Ele era um homem famoso, eloquente, um príncipe das Escrituras. No entanto, ele estava equivocado. Corrigido, humildemente, volta e ele dá sequência ao trabalho de Paulo. Irmão, eu não sei se você já reparou, mas a grande maioria da igreja só ouve ou só fala em semear, nunca sobre regar. É ou não é? As grandes conferências falam em semear. Semeia aqui, semeia ali, a semente, Deus dá semente a quem semeia. Aumenta a sementeira de quem semeia. Semear, semear. Mas a gente nunca ouve a palavra regar. Sim ou não? Regar não traz visibilidade. Regar não está na vitrine. Regar exige renúncia demais. Regar não dá hype. Mas regar tem grande valor para Deus. Nas grandes conferências não se fala de regar, porque não dá ibope. O que dá ibope é semear. Dinheiro, fama, todo tipo de semeadura. Agora regar, o foco é sempre aqueles que estão à frente, nunca naqueles que escolheram voluntariamente continuar algo. Apolo poderia sair de cena daquela situação e falar: o quê? Meu ministério está bombando. O que é, Paulo? Priscila, aquilo que já entendi, obrigado, estou seguindo, tá? Valeu. Não. Apolo se submete e continua servindo ao corpo de Cristo, servindo a Paulo, se submetendo a Paulo, regando uma semente que ele não plantou. Muitas vezes a gente chega em alguns lugares e a gente ouve assim: pô, irmão, e aí, como é que tá? Não, eu estou aqui por um tempo, tal, e depois porque vamos continuar a fazer, vamos fazer acontecer. Não, irmão, aqui tem
tem hora marcada e tal. Pô, mas vamos regar. Regar o quê? Não fui eu que plantei. Uma anatomia apostólica entende com uma perspectiva de filho que se eu tenho que regar algo é porque o meu pai plantou uma lavoura que é minha. E eu costumo dizer sempre para os meus amados filhos o seguinte: eu trabalho para você. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu digo, eu trabalho para você. Eu, Adriano Rente, trabalho para você. Mas a gente precisa entender que numa anatomia apostólica, ninguém se auto-envia. Todo mundo dá continuidade a algo que alguém já fez. Hoje, eu e você, em 2025, estamos andando numa estrada pavimentada por pais apostólicos que construíram antes de nós. A adoração foi pavimentada por homens que choraram antes de nós. Eu lembro quando eu era criança, eu nem era crente, da Valnice Milhomens, ajoelhada, chorando em cima da bandeira do Brasil. Esses homens construíram um lugar, construíram um espaço, e outros atrás deles vieram regando. E o que estava acontecendo em Corinto? Divisão. Porque eles não tinham um mínimo entendimento, não tinham maturidade. Ah, olha, eu sou de Paulo. Não, olha, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo. Apolo prega mais legal. Não, olha, eu sou de... Não, eu quero a adoração do B. Não, mas eu gosto do rap. Pô, mas eu gosto de heavy metal. Pô, mas eu gosto de... Não, somos todos de Cristo. E todos juntos, exercitando o seu chamamento, com entendimento e maturidade, com uma perspectiva macro, trabalhamos juntos para a edificação de um corpo que vai crescer, se eu permitir, num processo de ruiotesia, amadurecimento, até que eu glorifico cabeça. Esse é o desenho da igreja, quer você creia ou não. Não é muita atividade, não é muito isso, não é muito aquilo. É simples. Simples. Uma anatomia apostólica é composta por homens que escolheram voluntariamente regar algo que alguém começou por ele. Isso fala muito da anatomia apostólica. Homens que entenderam que amar é servir. E um homem apostólico nunca olha para a igreja local sob uma perspectiva local, paroquiana. Ele sempre olha para a sua vida sob uma perspectiva apostólica de alguém que tem uma mentalidade de eternidade. Não é sobre prédios, não é sobre ir e vir, não é sobre mim, sobre o meu ministério. É sobre Ele, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Quem está aqui? E esse texto não foi escrito num contexto de um ministro seduzido por conhecimento, envaidecido em intelectualidade, nem no contrário, na mão inversa, pela ignorância do não saber. E nem tampouco pela necessidade que todos eles viviam e nós vivemos sempre. Sempre haverão necessidades. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: a partir de uma mentalidade apostólica, pela fé, ele disse, pela fé nós fomos chamados para exercitar um chamado. Pela fé nós escolhemos os nossos relacionamentos. Pela fé eu construo o meu casamento. Pela fé eu sirvo os meus irmãos. Existe um desenho, uma forma, não é do meu jeito, não é o meu desenho. Pela fé eu me calo diante da ofensa. Pela fé eu edifico os meus filhos. Pela fé eu não relativizo. Pela fé eu não aceito na escola as ideologias. Pela fé eu falo de política. Pela fé eu dou a cara a tapa. Pela fé eu boto o peito. Pela fé nós estamos aqui. Pela fé nós continuamos quando todos querem que nós morramos. Pela fé nós estamos aqui em 11 de maio de 2025.
Pela fé, até aqui nos trouxe o Senhor Ebenezer. Pela fé. Aleluia. Tudo que fazemos é pela fé naquele que me chamou para o seu beneplácito, para o seu desejo perfeito, maior, que excede a todo entendimento humano. Seus pensamentos são mais altos, e tudo que orbita as nossas vidas, eu faço pela fé, regando em amor o que os pais apostólicos fizeram. Quem está aqui? Sabe, finalizando, desculpa, hoje eu me estendi um pouco. Quase sempre eu faço isso. Quantas vezes a gente viu ministros tão maravilhosos, não apenas aqui, mas aqui algumas vezes. Pessoas que não entenderam sobre uma perspectiva apostólica quem eram, e que quiseram semear a partir de si. Eu não estou dizendo que não existirão momentos em que você vai ser enviado para semear, mas não existe um semear sem envio. Eu estou falando de Bíblia, ok, amado? A gente pode até sentar para conversar. Mas muitos que começaram a semear a partir de um desejo seu, e depois eu posso falar sobre mim. Até os que não queriam me enviar, me enviaram. O fato é que todos aqueles que começam algo a partir de si, sem um envio do Senhor, certamente vão perder a beleza de uma anatomia apostólica no exercício da fé. Ah, pastor, mas Deus perdoa. Deus perdoa. Mas eu entendo que estes que começam a partir de uma ruptura, para começar trabalhos seus. Ah, olha, acabou meu tempo aqui, eu vou lá para a igreja na esquina, mas eu não vou levar ninguém, tá? É inevitável. É inevitável. Aqueles que não querem fazer, fazem e quebram outras igrejas. Eles não querem, mas acontece, porque o princípio foi errado. E infelizmente isso acontece muito, porque eles não entendem a beleza e a magnitude do que é regar. Infelizmente. Eu pergunto para você, Deus fala para nós, onde estão os Apolos desta geração? Gigantes ou não, humildes o suficiente, ainda que não sejam filhos, mas que ajam com mentalidade de filho, ajam com uma mentalidade apostólica, que estão dando continuidade a que os nossos pais apostólicos estão fazendo, aquilo que está sendo feito aqui. Homens que entenderam, já entenderam que amar é servir, e que existe um desenho para a igreja, e cada um precisa cumprir, é imperativo cumprir o seu chamamento, porque nada começa em nós. Por isso, quando Paulo ouviu isso, ei, somos de Paulo, somos de Cefas, ele fica indignado. Sabe, seria muito fácil, isso já aconteceu aqui, diante de uma crise, chega um erudito bonito, cheiroso, deixa que a gente resolve isso aqui. Sentam na mesa apostólica, né, Fábio? Sentam lá, não, a gente vai dar um jeito. Apolo poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele escolhe regar, ele escolhe continuar. Quem está entendendo? Apolo nunca chamou Paulo de pai, mas entendia, por ser um homem apostólico, que Deus é um Deus geracional. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um processo de cruz. Com uma mão vertical a gente toca o legado do pai, e com a outra mão horizontal a gente joga a semente para os filhos regarem e colherem. E eu tenho dito nesse lugar, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho mais, mas eu sei que vocês vão colher tudo aquilo que eu semei, tudo aquilo que eu fiz em amor. Quem está aqui? Vamos ficar de pé? Assim você não dorme.
Sabe, a natureza apostólica ela é quieta. Ela não gera frutos para si, ela gera frutos para a eternidade. Nenhuma árvore produz frutos para si. E a gente precisa entender em 2025 que a nossa anatomia apostólica precisa ser compreendida de maneira cabal, porque nós corremos o risco de sermos os nossos maiores sabotadores. E aí a gente permite, de maneira gradativa, paulatina, linhas de pensamentos sutis que gradativamente vão justificando caminhos próprios, caminhos que nós queremos fazer. E se nós não ouvirmos uma voz externa, se nós não pararmos para ouvir o Espírito, seja de um pai, ou seja de alguém que fala na sua vida, que possui o Espírito Santo, se você não entende que Deus levanta Melquisedeques na sua vida, e você não dá ouvido ao que Deus está falando, através de verdades presentes em 2025, nós corremos o grande risco de nos perdermos na certeza de que estamos certos. E sabe qual é o lado doce e amargo de uma natureza apostólica? É que, na mesma proporção, as pessoas não entendem, e tantos quanto entram, são os que saem. Essa é a verdade de uma natureza apostólica. Tantos quanto vão entrar por essa porta, são tantos quantos vão sair. Mas eu quero dizer para você, se abra para um mindset. Faz sentido? Renove a sua mente. Você tem um papel a fazer. Chega de alimento de leitinho. Você precisa de alimento sólido. Você precisa entender o que Deus está fazendo em 2025. Você tem um chamado específico. Você tem que descobrir. E você tem que funcionar nesse chamado. Você tem que botar a tua mão no arado nesse chamado. Você não pode olhar para trás. Você não tem mais direito sobre a sua vida. Você não tem mais direito de dizer não para o Senhor, a menos que você queira as consequências disso. Mas um homem maduro entende que ele não vive para si, ele vive para o Senhor. Nós precisamos romper com essa mentalidade rasa e paroquiana de vir para um lugar, de frequentar um lugar. Você não precisa de um hobby. Você precisa de Jesus, o Cristo. Você não precisa conhecer Jesus de Nazaré. O Jesus histórico não pode fazer nada para você. O Jesus histórico é só uma bela história. Você precisa de um encontro com o Cristo. A partir de dentro para fora. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso sair da minha casa hoje, a partir da renovação, pela lavagem da água desta palavra. E amanhã tudo mudar no meu trabalho, nos lugares aonde eu orbito, nos lugares por onde eu ando. A nossa vida tem que mudar. A nossa vida tem que tocar a terra. A nossa vida tem que ser sal da terra e luz do mundo. Quem está aqui? Se você entrou aqui nesse lugar hoje e ouviu essa palavra, irmão, saiba que Deus em amor vai te cobrar um novo nível. Você está feliz? Amém. Fábio, eu queria que você orasse por nós. Pode ser, filho? Amém. Feche os seus olhos, erga as suas mãos mais alto que você pode no seu lugar. E eu quero te desafiar nessa noite sobre uma coisa. Qual tipo de resposta você vai dar para o Senhor mediante essa palavra? E enquanto eu estiver orando, dê a sua resposta ao Senhor mediante essa palavra, onde nós fomos desafiados, confrontados, sabe, a sair do lugar, a crescer. Feche os seus olhos, ergam as suas vozes, amém? Você não precisa de estímulos para se apresentar ao seu Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como um coração humilde, no qual, Senhor amado, Te atrai, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado, Ele Te atrai, Senhor. Senhor, nós queremos fazer um pacto contigo, Senhor, recebendo essa palavra nas nossas vidas, recebendo, Senhor amado, esse chacoalhão, Senhor, esse direcionamento.
Pai, a tua palavra fala em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 18, que todos os anos Ana, a mãe de Samuel, levava uma túnica nova, porque o menino continuava crescendo, e ele não poderia estar vestido das mesmas coisas, porque a cada ano era uma nova estatura, era um novo corpo, ele estava em desenvolvimento. E desde o seu desmame até quando ele chegou numa fase de estatura diante do Senhor, ele estava sendo ensinado, mas chegou no momento que ele precisou abrir a boca para profetizar. Então, Senhor, nós não queremos sair com as mesmas vestes, nós precisamos trocar as nossas vestes, porque a cada medida, Senhor, em Ti, Senhor, trabalha a nossa estatura. O Teu reino não fala sobre tamanho, o Teu reino fala sobre estatura. Como a Tua palavra diz que Yeshua crescia em estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens, nós queremos, mediante essa palavra, crescer da mesma forma. E nós queremos nos submeter para aprender, para então chegar à estatura de profetizar. Porque como nós somos ministrados nessa noite, o fundamento é apostólico e profético. Senhor, e nós queremos sim ser pessoas apostólicas, porque a palavra apóstolo, shaliá, significa enviado, significa que fala de um reino que está em constante movimento, e nós queremos ser enviados sim, Senhor, mas não com as mesmas vestes, mas não com os mesmos pensamentos, mas não com o mesmo coração, mas não com as mesmas atitudes, não com a mesma fé. Nós queremos uma nova medida de fé nessa noite, Senhor, porque a Tua palavra diz, Paulo escreveu isso para a igreja da Galácia: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada tem de diferente de um mero escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. E a Tua palavra diz, da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo, mas em Cristo, nós fomos transformados, mas em Cristo nós crescemos, nós nos desenvolvemos, no qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Por isso nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, Senhor. Senhor, nós queremos crescer em Ti, Senhor, nós queremos desenvolver em Ti a nossa fé, a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos ser uma geração apostólica, famílias apostólicas, Senhor, profissionais apostólicos, homens e mulheres apostólicos, jovens apostólicos, Senhor, entendendo o chamamento, Pai, entendendo que não é sobre nós, mas sobre o Senhor, entendendo que não é sobre o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nos submeter para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que essa palavra seja uma semente poderosa no nosso interior, e que traga bons frutos, Senhor. Senhor, não apenas frutos de arrependimento, no qual pregava Apolo, mas frutos do Teu Espírito, que traga fogo, que traga glória, que traga autoridade, que traga força, que traga coragem, e nos leve aos lugares aonde o Senhor vai nos levantar como voz. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja, eis-nos aqui como casa, Senhor, recebendo de bom grado essa palavra, com os nossos corações abertos para essa exortação, Senhor, para que nós sejamos ajustados pelo Teu Espírito e transformados de dentro para fora, pelo poder do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro, obrigado, Senhor, pelas famílias sacerdotais que estão nessa casa, obrigado por esta casa de oração, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, que nos alcança a cada dia. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus, o nosso Messias. Louve ao Senhor com as suas palmas, amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom, obrigado, Senhor, obrigado.